Olá, meus amores. Então, vamos lá para a página 44 do nosso livro de História. 45, 46 e 47. Povos mesoamericanos. Diversos povos habitaram na região da Mesoamérica em diferentes épocas. O contato entre as várias sociedades e culturas possibilitou que eles desenvolvessem costumes semelhantes e compartilhassem conhecimentos e técnicas como tecnologia agrícola e arquitetônica. O texto a seguir do historiador Eduardo Natalino dos Santos aborda algumas características dos povos mesoamericanos. Aí nós temos aqui o texto, que é esse cinzazinho que tem essa arte aqui do lado. Quando os primeiros castelhanos chegaram a Tenochtitlan, capital dos domínios mexicas, estavam adentrando em uma jovem cidade que fazia parte de um processo que se iniciara 3.000 anos antes. Quando os sábios ou alunos indígenas concediam algum depoimento aos religiosos espanhóis ou confeccionavam seus próprios escritos, estavam se ancorando em um antigo e difundido sistema de escrita. Estes povos compartilhavam características comuns a todos os outros povos que habitavam a região denominada Mesoamérica. Aí nós temos aqui o que são castelhanos. Castelhanos são pessoas espanhóis, né? Espanhol. Ancorar no texto significa usar como base. Nós tivemos esse breve texto aqui. Esse lado aqui é uma reprodução do mapa da cidade de Tenochtitlan, feito por espanhóis há cerca de 1524, representando a cidade que foi a capital dos povos mexicas. Essas sociedades em geral estavam organizadas em hierarquia e havia uma divisão de trabalho bem estabelecida em algumas das funções. Eram guerreiros, artesãos, camponeses e comerciantes, por exemplo. As religiões eram politeístas, isto é, cultuavam vários deuses. Cada povo acreditava em divindades específicas e tinha maneiras próprias de realizar cultos. Aí o Teotihuacan, erguida há mais de 2.000 anos em um território próximo da atual cidade do México, destacou-se por ter sido uma cidade planejada, ou seja, ela foi elaborado um plano para a construção, e assim a ocupação do espaço não ocorreu de modo desordenado. Às margens da larga avenida que atravessava a cidade foram construídas diversas pirâmides. Os especialistas acreditam que essas construções eram templos religiosos. Então essa cidade aqui, ela foi uma cidade planejada. E quando a cidade é planejada, ela não cresce assim de modo desordenado, porque ela tem todo um planejamento. Então, todo o crescimento dela tem que ficar dentro daquele planejamento. Apesar desses vestígios materiais, pouco se sabe sobre o povo que construiu a cidade de Teotihuacan. Acredita-se que eram guerreiros e que pouco a pouco foram dominando outros povos da região, obrigando-os a pagar tributos. O auge do domínio teotihuacano ocorreu entre os séculos 5 e 7. As causas do fim desse povo ainda são desconhecidas. Há teorias que explicam que os teotihuacanos foram derrotados por povos denominados de se rebelaram contra seu governo. Denominados que se rebelaram contra o seu governo.
Aí as cidades maias, nós temos aqui as cidades maias. Na mesma época em que os teotihuacanos se desenvolveram, outros povos surgiram em outras partes da Mesoamérica. Um deles foram os maias. A cultura maia é uma das mais influenciadas pelos olmecas antigos, ocupantes da península de Yucatán, no atual México. Os olmecas, eles entraram em declínio há cerca de 2.300 anos, época em que as cidades maias começaram a surgir. Os maias não se organizavam sob o domínio de um poder centralizado ou com um único governante. Cada cidade maia era politicamente independente. Por isso, os historiadores costumavam chamá-las de cidade-estado, ou seja, como diz aqui, que ela era politicamente independente. Então, quando a cidade ela é politicamente independente, ela é uma cidade-estado, ela não depende do governo estadual para governar lá. Ela é independente. No auge dessa cultura, havia mais de 50 cidades distantes entre si, cujos habitantes falavam língua náhuatl. O chefe de cada cidade era como um rei, que governava em nome de uma divindade específica. A maior parte da população, formada por artesãos, agricultores e pastores, viviam em aldeias nas florestas e ia às cidades para realizar comércio, pagar tributos ao chefe da cidade e participar das cerimônias e festividades religiosas. A ligação entre as cidades era feita por estradas e que também facilitava o comércio de longa distância. Veja o mapa ao lado. Aí nós temos aqui esse mapa e nós temos aqui a cidade A, cidade B, cidade C. Então elas são cidades que ficavam distantes uma da outra. As cidades maias entraram em declínio a partir do século XV, quando foram conquistadas pelos mexicas, aos quais tiveram então de pagar tributos. Os mexicas, página 47. De acordo com a mitologia, os mexicas seriam descendentes de um povo que habitava uma região lendária chamada Aztlán. Eles teriam migrado dessas terras e se instalado no Texcoco, que fica no sul do atual México. Segundo os historiadores, a partir de Texcoco, os mexicas começaram a dominar outros povos Mesoamérica. Pouco a pouco construíram o que? Um império, que teve seu auge entre os séculos XII e XVI, retomando a crença na origem em Aztlán. Os mexicas passaram a ser denominados astecas. O que é um império asteca? Vamos ver aqui. O Império Azteca tinha um poderoso exército e era composto de mais de 500 cidades. Nelas viviam povos de diferentes línguas e costumes que deviam obediência ao imperador. Além disso, esses povos pagavam tributos de diversos tipos ao Estado azteca, como algodão, mel de abelha, penas de aves raras, pedras e metais preciosos. O imperador vivia na principal cidade do império, a capital Tenochtitlan. Entre os nomes estranhos, né? Entre suas funções estavam o comando do exército, a organização do espaço físico das cidades, o controle dos estoques de alimentos. Dos povos mesoamericanos que você estudou até agora, os astecas são os mais recentes. Eles eram um poderoso império na época em que os espanhóis chegaram à América no século XV. O declínio dos astecas está associado à luta contra a invasão espanhola.
coceira no rosto. Então, aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar a questão 1 da página 44, a questão 2 e 3 da página 45, a questão 4 da página 46 e a questão 5 da página 47. Copiar no caderno, responder. Terminou de responder, vocês vão fazer o resumo dessas 4 páginas. 44, 45, 46 e 47. O que é o resumo? É tirar as partes que vocês acham de mais importante no texto e montar um outro texto. Aí vocês dividem povos mesoamericanos, aí vocês vão fazer um resumo desse povo. Quando chegar, terminou o resumo desse aqui, vocês vão colocar o outro subtítulo, que é o que? Teotihuacanos. Aí vocês vão fazer da página 45. Aí terminou o resumo da página 45, coloca as cidades maias e faz o resumo das cidades maias. E por fim, terminou as cidades maias, faz o resumo dos mexicas. Então, é um resumo só, um texto só, como se aqui, ó, como se fosse as 4 páginas. Vocês vão separar pelos nomes. Povo mesoamericanos, um resumo. Aí pode continuar na mesma folha. Esse outro aqui de verdinho da página 45. Teotihuacanos. Pode continuar na mesma folha. Terminou o resumo dessa folha aqui, continuando na mesma, se der. As cidades maias pode continuar na mesma folha e os mexicas na mesma folha, viu, gente? Não é cada página em uma folha diferente, não. Vocês vão só colocar o nomezinho lá, que é para mim saber de qual parte é aquele resumo ali. Aí vocês podem fazer, estar me entregando o nosso dia combinado. E tenham todos um bom dia. Qualquer dúvida é só me chamar no privado.